Boa tarde, professor Duda. Boa tarde, Nádia. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde para todos os telespectadores da TV Prever. É um prazer receber o Marcos em Bauru, presidente nacional do PRB, a hóspede do município hoje, hóspede oficial do município, professor de Direito, pastor da Igreja Universal, e tem um privilégio hoje, num país que todo mundo está diminuindo, vocês são o partido que mais cresceram nesse país. Que mágica é essa? Que mágica é essa? E fala para o nosso telespectador, o que foi feito para o PRB ser o partido que mais cresceu, e rapidamente coloca o número de deputados, a representatividade do PRB no Brasil e em São Paulo hoje. Claro, professor. Muito obrigado. A pergunta é oportuna e nos dá a oportunidade de apresentar o nosso partido para o telespectador aqui na cidade de Bauru da TV Pre. O PRB nasceu em 25 de agosto de 2005. O ex-vice-presidente Zé Alencar se filiou ao partido, participou da fundação. Em 2006 disputamos a nossa primeira eleição. Elegemos um deputado federal e 5 deputados estaduais. Zé Alencar foi reeleito vice-presidente. Em 2010, a nossa segunda eleição, nós elegemos 8 deputados federais e 19 estaduais. Saímos de 1 para 8. E agora, em 2014, saímos de 8 deputados federais para 21 deputados federais e de 19 deputados estaduais para 32. Como o que determina o tamanho dos partidos políticos é o número de deputados federais eleitos, nós fomos, nessa questão, o partido que mais cresceu numérica e percentualmente. Professor, não há mágica, há trabalho, há planejamento. Eu assumi a presidência do PRB em maio de 2011 e fui reconduzido agora para mais 4 anos. Quando assumi a presidência nacional do partido, eu fiz um planejamento para a eleição de 2012 e para a eleição de 2014. Nosso planejamento era crescer o número de vereadores e prefeitos, aconteceu isso, e disputamos a Prefeitura de São Paulo com o nosso amigo e deputado Celso Russomano. Infelizmente não conseguimos chegar ao segundo turno, mas o número de prefeitos no partido cresceu de 54 eleitos em 2008 para 79 eleitos em 2012 e de 780 vereadores para 1.204. Esta eleição do ano que vem, de 2016, será a nossa terceira eleição municipal, onde nós já temos um planejamento de crescimento. Então há planejamento, há trabalho e há, sobretudo, um trabalho transparente de resgatar o republicanismo, que é o grande legado que Zé Alencar Gomes da Silva, nosso eterno presidente de honra, nos deixou. Resgatar o republicanismo significa o interesse público, preservar o interesse público, zelar pelo interesse público acima de todos os interesses. Os eleitores, a meu ver, entenderam essa proposta, esta mensagem, e nos concederam mais de 8 milhões de votos na eleição passada. Então, no resumo, numa apertada síntese, foi isso que aconteceu. Não é fácil ser presidente de um partido que cresce tanto e conseguir, e sei que vocês fazem muito bem isso, a tônica de apoiar o PT no governo federal, a presidente Dilma, e apoiar o Alckmin do PSDB em São Paulo. Aí tem mágica. Tem um pouco de habilidade. Não tem jogo de cintura. Tem um pouco de jogo de cintura. O PRB, como eu disse para o senhor na pergunta anterior e para o seu telespectador, ele já nasceu ali com o Zé Alencar, que foi fundador do partido. E, portanto, na base do governo federal, o presidente era o presidente Lula. Em 2010, o presidente estava bem, a economia do país estava bem, nós não tínhamos porquê, tendo o presidente, o vice-presidente da República, sendo fundador do nosso partido, por que não apoiar a eleição da presidente Dilma? Mas nós temos feito um trabalho de posicionar aquilo que nós entendemos que não é favorável ao eleitor, nós temos feito um trabalho de, mesmo sendo base do governo, não apoiar. Agora, veja o senhor, para justamente esclarecer, no governo Alckmin,
Nós aderimos à base do governador Geraldo Alckmin em maio de 2013, então muito depois. E é um trabalho que a gente procura dar autonomia para o Estado, para os estados, para os municípios, para tomarem as suas decisões. Então a gente administra essas questões pensando sempre, como disse anteriormente, no interesse público e em contribuir. Nós sabemos que nós podemos contribuir. O PRB não tem nenhum parlamentar envolvido em escândalo, o PRB é um partido ficha limpa. E, por isso, nós participamos desses dois governos, não obstante sejam, entre eles, uma oposição à outra, porque nós entendemos que aonde a gente entra, a gente pode ajudar e pode contribuir para a melhoria das políticas públicas. Qual é o motivo da presença do presidente do PRB em Bauru hoje? É uma alegria sempre voltar a Bauru, eu frequento Bauru já há pelo menos 10 anos, e o motivo hoje é fazer uma agenda política na cidade. Nós teremos amanhã, no sábado, um encontro do partido aqui para Bauru e para toda a região, onde nós estamos trazendo os filiados, os presidentes das cidades aqui da região de Bauru, para discutirmos o futuro do partido na próxima eleição. O PRB designou uma meta para todos os presidentes estaduais que repassaram aos presidentes municipais, que é no ano que vem elegermos algo em torno de 300 prefeitos em todo o Brasil e 3.500, 3.600 vereadores. E não é uma meta fácil, não é uma meta simples, sobretudo nessa quadra que nós estamos vivendo, em que o político e a política está totalmente desacreditada, mas nós pensamos que com pessoas que têm esses princípios, porque princípios são inderrogáveis, princípios de zelo pela coisa pública, de ética, de ficha limpa, de transparência, nós poderemos contribuir com o debate para melhorar a vida do cidadão, porque é na cidade, é no município que as pessoas vivem e que têm os seus problemas. Então nós vamos debater nesse encontro amanhã o partido e o crescimento do partido e a disputa de eleições em prefeituras em Bauru terão candidato e a na prefeito? região. Em Bauru nós estamos lançando amanhã oficialmente a pré-candidatura do presidente do partido aqui na cidade, o Henrique Almirates. Ele é o presidente do PRB aqui em Bauru e foi secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e será amanhã oficialmente nesse evento lançado pré-candidato a prefeito na cidade de Bauru, porque nós entendemos com pesquisas que a população quer o novo na política. E o Henrique, uma pessoa que teve uma carreira brilhante no Banco do Brasil, funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele agora, se dedicando mais à vida pública, coloca o seu nome para que a população possa apreciar. E eu tenho certeza que vai ser um novo, com experiência, que vai poder fazer um protagonismo interessante aqui na cidade. Quem que vai te acompanhar da cúpula do PRB? Nós estamos recebendo amanhã o nosso deputado Celso Russomano, o deputado mais votado do Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos. Nós estamos recebendo o deputado estadual Jorge Wilson, nosso xerife do consumidor. É bauruense. É bauruense, exatamente. E também 9º deputado mais votado no estado, com mais de 180 mil votos. Já está comigo aqui, inclusive aqui no estúdio, o deputado Wellington Moura, que é presidente da Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Temos aí uma comitiva de pessoas vindo de São Paulo para prestigiar o evento. Ele mexe com esporte, mas não é sócio do Marinho, não, né? Nós não temos nenhum sócio do Marinho. Graças a Deus. Queremos fazer... Aliás, se o senhor me permite, professor, claro. Tivemos recentemente uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, com a presença do Marco Polo Del Nero, claro, que é o presidente da CBF hoje. E a Câmara dos Deputados, a Comissão de Esporte, também é presidida por um deputado, claro, do nosso partido, o Márcio Marinho, da Bahia, e aonde se explicou pouco, mas cumpriu o seu papel de interrogar, de dar oportunidade dele se defender. Nós estamos de olho. Só para sua informação e também do telespectador, o PRB apresentou, professor Duda, em 2012, uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o então presidente Ricardo Teixeira, pedindo ao Ministério Público Federal que investigasse todas as denúncias que estavam sendo apresentadas pela grande mídia, não só nacional, mas internacional, que tratava desse tema, da corrupção da CBF. Infelizmente,
o Ministério Público e a Polícia Federal entenderam que não era matéria para ser investigada naquela altura. Mas nós estamos de olho nesse assunto porque o esporte, sobretudo o futebol, é a nossa paixão nacional. Claro. E estão querendo acabar até com isso, né, Marcos? Não podemos permitir. Nós, cidadãos de bens, temos que nos levantar contra essa questão. Um telespectador aqui, o Antônio da Bela Vista, ele fala: boa tarde ao professor e ao convidado Marcos. O partido pode contar com os fiéis da Universal. Olha que beleza. Olha, nós não procuramos fazer um trabalho não linkado. Evidentemente, nós temos parlamentares que são da igreja, temos pessoas que são da igreja, eu sou da igreja. Agora, temos muitas pessoas que não são. O Jorge Wilson, nós falamos agora, teve 180 mil votos, não é da igreja. O Celso Russomano não é, são católicos ambos. É um partido político e eclético. Agora, voto nós podemos contar, queremos e pedimos, da Universal, da Assembleia, da Batista, católico, espírita, porque o voto não tem religião e o Estado é laico, né? É verdade. E no Brasil, pelo menos nesse aspecto, ainda há um respeito pelas religiões, né, Marcos? Não, talvez não o ideal, mas você viu o que aconteceu nos Estados Unidos ontem? Que absurdo, né? Graças a Deus e também ao estilo do brasileiro, nós temos essa convivência histórica e vamos torcer e trabalhar para que ela se continue assim, né? O que você achou do papelão que a Venezuela fez ontem com os nossos senadores que chegaram em Caracas e não puderam se locomover? Porque é que se dizia claramente que a Venezuela não é um partido, não é um país democrático. E ontem, pelo menos, ficou evidenciado isso, né? Chegaram, foram impedidos de se locomover e tiveram que retornar de avião. Nós lamentamos muito o que ocorreu. Durante o episódio, a Câmara dos Deputados ontem, praticamente por unanimidade, aprovou uma moção de repúdio à atuação do governo venezuelano e o nosso partido, com o bloco que lideramos em Brasília, o PRB lidera um bloco de 8 partidos que tem um total de 38 deputados federais. Votamos unânimes para a aprovação dessa moção de repúdio. Eu repudio de forma veemente o que aconteceu, prova e traz isso à baila de que não há democracia. Não há democracia. Até porque, professor, nós estamos aqui num veículo de comunicação. Onde não há liberdade de imprensa, não há democracia. E na Venezuela não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa. Nós tivemos, nessa história recente da Venezuela, canais de televisão fechados, emissoras de rádio fechadas, veículos impressos, jornais impressos fechados, empresários presos, empresários de comunicação. Um país onde o presidente convoca uma rede de rádio e de televisão e fica 6 horas, 7 horas discursando, alguma coisa não está certo. E o que a gente vê que não está certo é justamente a ausência da democracia. Esse negócio de discursar horas até em praça pública ou em televisão, o Fidel em Cuba era doutor honoris causa nisso, né? E ai de quem saísse da praça, hein? Nós, graças a Deus e ao nosso povo maravilhoso do Brasil, passamos dessa fase. Graças a Deus. A nossa democracia agora é uma democracia recente ainda, mas é o maior período democrático que o Brasil está vivendo e, a meu ver, já está consolidada. Inclusive esses movimentos de protesto contra o governo federal, muito pouca gente falou em golpe militar. 90% de quem estava na rua estava protestando contra a corrupção, contra a mentira, contra uma crise que acabou mostrando que estava em crise. Né? O protesto das ruas, tanto em 2013, que foi o primeiro grande movimento, e esses recentes deste ano de 2015, foram protestos exatamente nessa esteira que o senhor falou. Contra a corrupção, contra esses escândalos que o Brasil vem repetidamente sofrendo, esses assaltos aos cofres públicos, a má qualidade do serviço público. O cidadão não aceita mais pagar impostos exorbitantes, altos, uma carga tributária aí de 40%, girando em torno de 40% para as empresas. A pessoa física, os cidadãos, trabalham 150 dias do ano para poder pagar impostos. Dobra quase. Exatamente. Então o protesto é nessa linha
e legítimos. Nós somos totalmente favoráveis às manifestações, desde que ordeiras e disciplinadas. Também não somos favoráveis a movimentos, por exemplo, como os black blocs, que quebram patrimônio público, que quebram patrimônios privados, aí também não. Só o ato de comparecer mascarado num protesto já não merece confiança, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que dar as caras, tem que mostrar a sua opinião e dialogar e protestar com decência, com democracia, com urbanidade. A presidente votou o fator previdenciário. Qual é a posição do PRB ante o veto da presidente? Nós ficamos muito tristes com esse veto, porque o PRB na Câmara dos Deputados votou a favor e também no Senado votou a favor da mudança que foi proposta e gostaríamos muito que ela tivesse sancionado. Mas ela vetou e ato contínuo já encaminhou a medida provisória com algumas mudanças. Já que houve um encaminhamento dessa medida provisória, me parece que não vai ser apreciado o veto, porque se o Congresso, o presidente do Congresso Nacional, pautar a derrubada do veto, o PRB, com a sua bancada maciça, votará para tentar derrubar esse veto, porque nós fomos favoráveis a que essa mudança fosse proposta. Mas, veja, no mundo inteiro, do modo geral, com o aumento da expectativa de vida, está se exigindo mais tempo de trabalho, uma idade mais avançada para aposentadorias. Não é uma tendência mundial isso? É uma tendência, não tenha dúvida, mas o Brasil ainda carece de certas reformas, de certos ajustes, e, ao nosso ver, essa decisão foi acertada porque, imagina, o Brasil é um país continental, 27 unidades da federação, 27 estados. E quando legisla-se em Brasília, se legisla para a pessoa que está no Iapoque e a pessoa que está no Chuí. E a qualidade de vida em um desse lugar é uma e no outro é outra. Então a gente tem que procurar balizar, haja vista que a lei ela é geral e para todos. As exceções devem ser tratadas e podem até ser tratadas como exceções. Mas no cômputo geral da nação brasileira, nós ainda não temos essa maturidade para seguir o que, a meu ver, a maioria dos outros países tem seguido. É um ponto de vista, mas eu acho que como as mudanças no Brasil não podem serem retroativas, é começar a legislar para daqui a anos para frente. E o mais cedo possível, na minha ótica, tem que enfrentar esse problema. O Brasil tem que preparar realmente gerações futuras, porque a Previdência já dá um déficit violento para o país, né, Marcos? Tem um déficit muito grande, é verdade, mas, a meu ver, tem muita falta de gestão. Não, isso Se tiver gestão, se diminuir a corrupção, não vou nem falar em acabar, porque a corrupção, infelizmente, ela é endêmica e não é coisa só do Brasil. Mas aqui a coisa está escancarada. Que a corrupção é isso que você falou, falta de gestão. Falta de gestão. Eu acho que os equívocos econômicos, principalmente, foram pior que a corrupção ainda no Brasil. Não tenha dúvida. Eu acho, enquanto o mundo estava em crise econômica, não aproveitamos. Nós não aproveitamos para fazer os ajustes que tinham que ser feitos. Pelo contrário, fomos beligerantes com certas situações, fazendo exoneração de folha de pagamento, fazendo concessões e ampliações em programas de governo totalmente populistas. Agora, a conta tem que ser paga. Chegou a hora. O mundo está crescendo e o Brasil está caindo. Por quê? Falta de gestão. Todo mundo está solucionando a sua crise e nós começamos a enfrentar a crise. Exatamente. Até agora só dizíamos, não tem crise. Mas existia a crise. É mentira, e a crise também. E o cidadão protesta com razão. Com razão. Porque fala-se uma coisa, sobretudo no período eleitoral, e faz-se outra quando se toma posse. Nós temos que mudar isso, né, professor? Claro, claro. Bom, curiosidade agora para saber a sua opinião e a do partido, além de você advogado, professor de faculdade de Direito, é pastor, é presidente do PRB, o que você acha de diminuir a maioridade penal?
Professor, no partido, falar primeiro sobre o partido, existe alguns poucos deputados que são contra, mas a grande maioria é a favor. Eu, pessoalmente, como cidadão, sou favorável. Sou favorável à redução, entendo que não tem nada de inconstitucionalidade, até porque o que está se propondo é mudar a Constituição e o artigo 288 da Constituição, que trata da maioridade penal, não está definitivamente no rol das cláusulas pétreas. E vou trabalhar, inclusive, para tentar convencer com argumentos técnicos, inclusive, os nossos deputados que ainda têm dúvida ou que ainda são contrários a essa medida. O cidadão de 18 anos, hoje de 17 anos, de 16 anos e meio, não é o cidadão de 1940. Tem dúvida. Eu conversava isso com o Henrique Almirates no carro, enquanto víamos para cá, e essa é a nossa posição pessoal e da maioria da bancada. Eu acho que uma pessoa você que é professor universitário sabe disso, eu que milito em educação também. Uma pessoa com 17 anos, ela já desenvolveu todas as suas qualidades e defeitos, dali para frente é só aprimoramento, né? É claro que você fala, às vezes vem de uma camada social inferior, mas tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não tem dúvida. Tem que investir em educação, investir em tudo. Um debate não exclui o outro. Não exclui o outro. O sistema carcerário não comporta, o sistema carcerário do Brasil não recupera. Vamos debater e melhorar o sistema carcerário. Tem que fazer para recuperar. Um debate, a meu ver, não exclui o outro. E em direito penal, se o senhor me permite, eu sou professor de direito penal, tem um termo técnico que diz: se o criminoso ou se o agente de um ato tecnicamente considerado crime tem capacidade de discernir o caráter ilícito do fato, ele é considerado imputável. Portanto, ele pode ser processado. Aí o juiz tem autoridade para fazer isso. Né? Uma adolescente de 16 anos, de 17 anos, se ele tem capacidade, e nós sabemos que tem, para discernir que o que ele está fazendo é ilícito, é errado, então ele tem que responder. Porque ele pode votar. Por que não pode responder por maus feitos? Ou até mesmo por crimes? E outra coisa que eu falo também, viu, Marcos? Os países mais evoluídos do mundo, a maioridade penal, na maioria deles é 16. Tem alguns que é até menos, 14, 12, né? Tem o caso estados... do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Exatamente, né? Porque lá eles prestigiaram esse princípio. Se o agente que cometeu um ilícito penal, um crime, ele tem caráter de discernir o que ele estava fazendo, ele tem capacidade de discernir o caráter da sua ação que era ilícita, então ele tem que responder. Então, mesmo sendo 9, 10 anos, 12 anos, se ele sabia o que estava fazendo e psicologicamente, tem como se saber isso? Se aquela criança ou aquele adolescente sabia ou não o que estava fazendo, se ele era capaz ou não de decidir por fazer ou não fazer a coisa errada, então nós entendemos que essa legislação mais moderna é a que deve prevalecer, por isso vamos apoiar a redução. Tem mais um telespectador aqui, Júnior da Vila Falcão. Você já respondeu, mas responde outra vez, como ele não devia estar com a televisão ligada. O Júnior pergunta: o partido vai ter candidatos a prefeito para a cidade de Bauru e região? Já tem nome? E aproveita e fala da região também, no torno. A TV Prevê pega num raio de 100 quilômetros de Bauru, viu? Claro, a nossa política, professor Duda e telespectador, quando eu digo política, a nossa direção do partido para as presidências municipais é, sempre que possível, disputar eleição. Um partido político só cresce quando disputa eleição e principalmente eleição majoritária, que é onde se decide com mais facilidade os destinos da cidade, os destinos das pessoas. O PRB, por outro lado, não lança candidatura só por lançar. Nós só lançamos candidaturas onde a gente tem nomes, onde a gente tem pessoas ficha limpa, de caráter, de ética, que possa ter capacidade para protagonizar durante o período eleitoral. O que nós entendemos por protagonizar? Que tem a capacidade de debater os problemas e as soluções para os problemas daquela cidade. Portanto,
Nós estamos ainda montando o time, estamos conversando com lideranças das regiões, nas cidades aqui da região de Bauru. Em Bauru está decidido. Nós vamos amanhã oficialmente, eu falei agora há pouco, talvez, como o senhor disse, o telespectador não estava ainda sintonizado. Nós vamos lançar a pré-candidatura de Henrique Almirates, foi secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, na gestão do governador Alckmin, que terminou agora em dezembro do ano passado, e é um nome qualificado, uma pessoa que tem um currículo preparado para poder debater os problemas e as soluções dos problemas de Bauru. Bauru, vamos dizer assim, está decidido. As cidades das regiões, nós estamos fazendo reuniões com os coordenadores. Teremos uma reunião daqui a 2 domingos, no dia 28, com os coordenadores regionais, para ver como que está andando essas articulações em cada região do estado de São Paulo. Me responde, no aspecto reforma política, você acha que o Congresso está fazendo a reforma que o país espera? Ou... Definitivamente não. Eu tenho dito que não se está fazendo uma reforma política, infelizmente. Está se fazendo um remendo na legislação, um remendo na Constituição. O que eu disse, professor, na audiência pública que fui lá na comissão especial que analisou o tema da reforma política, como presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, eu tive 15 minutos para falar. E disse isso lá para os deputados. Eu fiz um trabalho com os meus alunos da Universidade de Direito e fizemos um levantamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos 10 anos, 70% das ações diretas de inconstitucionalidade propostas no Supremo Tribunal Federal, 70% foram declaradas parcial ou totalmente inconstitucional. 70% das leis foram declaradas, eu vou repetir para que fique claro, declaradas total ou parcialmente inconstitucional. Significa dizer que a qualidade legislativa do nosso legislativo, eu disse isso para os deputados, pedindo licença, pedindo desculpa, pedindo vênia, não é boa. Porque se fosse boa, a instância constitucional do nosso país, que é o Supremo Tribunal, não as declararia inconstitucional no índice tão alto. Por quê? Porque acontece no Brasil, infelizmente, o fenômeno que o senhor dizia agora há pouco, da legislação feita por assodamento, da legislação feita só para atender um apelo momentâneo, só para atender um evento social que está acontecendo naquela quadra. E não uma legislação que pense no futuro, não uma legislação que pense para daqui 20, 30 anos, não uma legislação que pense as novas e futuras gerações. Infelizmente, os políticos, e isso não é mérito só do Brasil, é um fenômeno mundial, infelizmente, não estão pensando, trabalhando, legislando para as próximas gerações, somente para as próximas eleições. E isso faz com que a gente fique numa situação de descrédito com a população, e esse é um dos nossos principais Mas um dos enfoques. pontos positivos na pobre reforma política que eles estão fazendo é que os cargos majoritários não tenham reeleição. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós somos favoráveis, o PRB votou maciçamente favorável ao fim da reeleição. O Brasil experimentou a reeleição, Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita. Parece que a sociedade nesta quadra, já temos aí uma maturidade para reavaliar, e nós votamos contrário, sou contrário à reeleição. Precisamos, a meu ver, ampliar o mandato para 5 anos, sim, porque em 4 anos também, sobretudo porque o executivo, seja prefeito, governador ou presidente, recebe o orçamento elaborado pelo seu antecessor. Então ele tem aí 1 ano, 1 ano e meio para, vamos dizer assim, arrumar a casa, formar o seu time, e depois já termina, se for só 4 anos. O telespectador Pedro Valentim, ele coloca: a presidente Dilma corre o risco de sofrer o impeachment devido às pedaladas fiscais, ou seja, mentiu, né, o tempo inteiro, né? Gastou sem previsão no orçamento, conforme apontou o Tribunal de Contas da União.
Esse dinheiro foi usado para a Bolsa Família, ProUni e Pronatec. O Congresso já teve chances de caçar a presidente no escândalo do mensalão e na roubalheira da Petrobras. Não vai ficar estranho caçar por causa de programas sociais que ajudaram os mais humildes? Boa pergunta, ele colocou, teve tanta sacanagem agora, onde ela gastou mais para fazer filantropia, né? Pois é, primeiro só fazer uma pequena correção, o Congresso não teve a oportunidade de caçar a presidente no evento do mensalão, porque ela não era presidente. O presidente era, talvez ele tenha colocado aí o Lula, né, na oportunidade. Mas o problema dessa questão das pedaladas e do impeachment, do famigerado impeachment da presidente Dilma, chama-se pertinência temática, pertinência jurídica. Até o momento não tem uma pertinência jurídica, não há um link, um liame, uma conexão que ligue realmente, pelo menos não há prova disso, que ligue algum mal feito por ela, diretamente com a ação dela. Se isso acontecer, se isso vier à baila, eu tenho certeza que o Congresso vai apreciar o tema como apreciou na altura do presidente Collor, que tinha uma elba. E no meio político se diz... Só uma elba, né? No meio político se diz, está faltando a elba da Dilma. Se aparecer a elba, eu acredito que o Congresso vai apreciar esse tema. Mas até agora não apareceu a elba. Para os telespectadores mais jovens, a elba era um Fiat Elba, um carro que foi encontrado no nome da família do presidente. Claro que depois, sim, está declarado. Claro que depois apareceu muita coisa do Collor, né, Marcos? Sim, claro. Mas foi caçado por causa Mas tem que ter o nexo causal, claro, né, como nós falamos em direito. Tem que ter o nexo que realmente gera a causa para a apreciação do impeachment. E até hoje, pelo menos até a presente momento. O tribunal pediu a explicação dela parece-me, esclarecimentos, né? Você acha que isso pode motivar alguma ação? Professor Duda, o Tribunal de Contas da União é um tribunal que deveria ser eminentemente técnico, mas também é político. O julgamento, a apreciação das contas são técnicas e feita por técnicos, mas o julgamento é feito por pessoas que são políticas, na sua essência, na sua maioria. Eu acho pouco provável. Me parece que esse cenário aí vai se perdurar por mais um bom tempo. Deu, no âmbito político, uma melhorada, a meu ver, com a chegada do vice-presidente Michel Temer à coordenação política. Mas falta muito ainda, porque política se faz com diálogo. E falta pouco diálogo a esse governo, eu tenho dito isso. Você que lembrou bem do Michel Temer, aqui entre nós, é o primeiro-ministro, entre aspas, do Brasil? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu prefiro não falar porque não estou tão próximo assim e nem autorizado a falar. E não é do seu partido também. Exatamente. Isso é problema dos outros. Problema do PMDB. Boa resposta. Tem um outro telespectador aqui, Nilton de Oliveira. Gostaria de indagar se ele e o seu partido, apesar de mudanças na Constituição Federal, não seria a favor também da mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, pois parece-me que ele traz mais direito do que deveres. E é por isso que vemos adolescentes peitando os mais velhos, os professores e as autoridades. Obrigado, Nilton de Oliveira. Obrigado, Nilton, pela pergunta. É uma pergunta bastante oportuna. Eu até vou lançar esse debate internamente na nossa bancada de deputados, porque eu concordo com ele que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz mais direitos, mais proteção, e tem que ser protegido sim as crianças, só que essa proteção, muitas das vezes, ela acaba sendo um acobertamento de maus feitos. Veja o senhor, o Congresso, o Brasil aprovou recentemente que um pai, por exemplo, ou a mãe, ou uma pessoa que tem responsabilidade por uma criança, se der uma palmada na criança, absurdo. Pode ser responsabilizado. Eu fui criado numa outra geração em que minha mãe, meu pai, corrigia a gente. É claro, o pai não tem direito de espancar o seu filho, mas e se corrigir... espancar, a lei já cuida disso, né? Também. Mas foi feito um lobby, uma política, inclusive com apresentadores de televisão, artistas envolvidos nisso, para que não fosse aprovado a chamada lei da palmada, e não passou no Congresso. Porque o Congresso vive e aprova leis, infelizmente, repito, sob pressão.
Talvez se a sociedade pressionar, as mudanças virão. É verdade. Ontem aqui em Bauru, eu comentei ontem até, um professor de um colégio de estado, dando aula na quinta série é crianças de 11 e 12 anos. Um aluno deu uma rasteira no professor, derrubou no chão, quebrou o óculos, e a punição foi, a diretora falou para o aluno, pede desculpa para o professor. O aluno fez, desculpa, professor. E acabou o assunto. Pois é. É lamentável, né? É lamentável que a gente esteja vivendo isso. E isso é fruto dessa sociedade que nós estamos vivendo, que nós precisamos discutir também mais a fundo, porque no meu tempo, no seu tempo, isso era muito diferente. O professor tinha autoridade, o policial tinha autoridade, a sociedade respeitava. E hoje, infelizmente, nós estamos padecendo desse problema. É triste. Você foi candidato alguma vez? Ainda não. Só fui candidato a presidente do partido, fui eleito e fui reeleito. Espero concluir meu mandato em 2019 e acho que está bom, já deu uma contribuição. Marcos, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. O que você gostaria de colocar mais? Eu gostaria de convidar o telespectador da TV Pre para acessar o nosso site. O meu site é marcospereira.com, www.marcospereira.com, e ali também acompanhar o nosso trabalho, o trabalho do partido, e avaliar o que nós estamos falando aqui com o que a gente tem feito na prática. E também cobrar, porque nós estamos sujeitos a isso, e críticas bem-vindas, são bem-vindas e construtivas, melhor ainda, porque o nosso objetivo é esse, é construir um Brasil verdadeiramente melhor e mais republicano, onde o interesse público esteja acima de todos os outros interesses. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, professor Duda. E quando vier a Bauru? Com alegria. Com alegria estarei à disposição. Bom, tá aí. Hoje nós conhecemos o presidente nacional do PRB. Não precisa nem falar que é uma pessoa extremamente articulada, é professor de faculdade de Direito, extremamente inteligente. E é isso que nós queremos, realmente coisas novas. E eu ia até perguntar um segundo só, o que você acha do parlamentarismo? O PPS está usando essa bandeira, parlamentarismo. Foi apreciado em plebiscito e foi reprovado. Talvez devêssemos colocar em pauta novamente. Concordo. Mas foi em 61, 62, Não, né? foi agora, após a Constituição de 88, tivemos um plebiscito, foi. Tivemos, sim. A minha mente me jogou lá, 61, não, tivemos 62, agora teve recente, teve sim também. Teve mas agora tivemos... Na volta... A sociedade não aceitou, mas talvez devêssemos apreciar, porque num parlamentarismo, um governo fraco, ele cai. Foi mesmo, teve o mais recente. Teve sim. Eu agradeço a sua audiência e continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.